Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Pública, o programa de debate sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública, sempre com a presença de especialistas e profissionais da área. Lembrando que o nosso programa é fruto de uma parceria entre a TVEAL, a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre as finanças municipais. Aqui com a gente, a professora da ESAG-UDESC, Ivonete Ramos, e a acadêmica do curso, Bruna Anziliero. Obrigado pela participação de vocês e sejam muito bem-vindas. Obrigada também. Professora Ivonete, para a gente começar o programa, é importante a gente explicar para as pessoas entenderem como é que funciona a arrecadação dos impostos, né? Que é a fonte de renda dos municípios. Os municípios arrecadam impostos, existem os impostos municipais, estaduais e federais, mas eles também recebem repasses federais e estaduais, né? Sim. Bom, nós costumamos trabalhar com uma palavra que é emprestada da administração empresarial, que é o portfólio, né? Então, o município ele tem um portfólio de arrecadação. Às vezes, há uma certa confusão de pensar que a arrecadação municipal é só tributo. O tributo ele é uma modalidade de arrecadação, então, dentro do tributo nós temos impostos, taxas e contribuições de melhorias. Mas não é só isso que é o leque de receita, que é o portfólio de receita. Tem outras receitas que podem ter, de acordo com a legislação, podem contribuir. Mas vamos focar nos tributos, porque acaba sendo em torno de 80% dessa arrecadação, então seria o mais expressivo, né? Nós temos como arrecadação própria, né, uma divisão teórica, mas que na prática ela ocorre, a arrecadação própria do município, que é o IPTU, o Imposto Predial, né? Todo mundo conhece muito É o bem, mais né? conhecido, né? Nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços daí de qualquer natureza, e nós temos o ITBI, que é o imposto sobre transmissão de bens intervivos, né? Comprou um imóvel, vai fazer uma transferência no cartório e vai pagar uma taxa sobre o valor desse imóvel. Então, isso entra para a arrecadação do município. Diferente do causa-mortes, que é arrecadado pelo Estado, que é a transferência de uma herança, alguma coisa assim. Além desses impostos municipais, que ficam todos com o município também recebe repasses de impostos estaduais e federais. Isso mesmo. Aí entra a parte de receitas de transferências, né? Então, observe, existe um total. Esse total de arrecadação ele vai se subdividindo. As próprias nós já conversamos um pouquinho e depois vem as de transferências. As transferências podem ser estaduais e aí nós temos o ICMS e o IPVA como os carros-chefes, né? A arrecadação do ICMS e do IPVA entra toda no cofre do Estado. Isso é uma divisão estratégica que foi feita já na Constituição de 1988. O Estado fica com a legislação, a cobrança desses dois tributos. Porém, toda a circulação de produto, toda a parte de emplacamento é realizada nos municípios. Então, é justo que depois retorne, né? Porque o Estado, na verdade, ele é um somatório de municípios. Então, retorna para a base, que é o município. Então, do ICMS retorna 25% para os municípios e do IPVA retorna 50%. Observe, é um imposto. Então, essa receita de imposto que vai entrar nos cofres do município, né? Ela vai servir para todos os tratamentos... Para todos os serviços públicos. Sim, vai ter uma determinada, um determinado percentual que vai ser dispensado para algumas despesas específicas que depois a Bruna vai tratar, que são os percentuais de saúde e educação. Ainda com relação a esses repasses, existe o Fundo de Participação dos Municípios, que é o governo federal, a União que repassa. Perfeito. Então, assim, além o ICMS e o IPVA, né, acontece no município, é arrecadado pelo Estado e retorna o percentual. Da mesma forma, o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, ficou sob responsabilidade da União, né, e tem um peso muito grande, né, são os impostos de maior arrecadação e ficou na responsabilidade da União. Porém, 22,5% desse fundo, que é composto do imposto de renda e do IPI, volta para o município. E a designação dele é um fundo de participação dos municípios, né? E aí vai depender, aí tem toda uma distribuição, né? A partilha é feita de acordo com a quantidade de habitantes, aí tem um formulário para ser repassado, mas entra todo mês
Normalmente tem 3 entradas no mês. A cada 10 dias, né, vai pingar lá na continha da prefeitura os valores do fundo de participação do município. Tem muitos municípios que dependem extremamente desses recursos. Alguns, a Bruna vai abordar para nós a parte de indicadores e vai mostrar um indicador que está relacionado ao grau de dependência do município, que é justamente como existe esses subtotais, o quanto que pesa na estrutura da arrecadação total as transferências, porque muitos municípios vivem à base do fundo de participação. Tanto que na época que a Dilma lançou a redução do IPI para os produtos da linha branca, né, eletrodomésticos para os carros, um dos primeiros baques que deu em termos de finanças públicas foi os prefeitos se questionando. Isso, como que vai funcionar? Não vai reduzir o nosso fundo de participação? Porque o IPI está dentro do imposto que forma o fundo. Então, tudo o governo ele sempre faz esse custo-benefício, né? Porque a partir da redução do IPI se aquece a economia, isso vai gerar emprego, vai gerar renda, e a renda é o outro imposto que vai formar o fundo. Então, no curto prazo, dá um pequeno retrocesso pelo IPI, mas num prazo um pouquinho maior já há uma compensação pelo imposto de renda. Agora que a gente já explicou um pouco como é que funciona essa distribuição tributária, né, essa arrecadação dos municípios, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, principalmente para os gestores municipais que vão entrar agora em 2013, como é que funciona o orçamento público, né? Como é que é elaborado o orçamento público. O gestor ele já chega com um orçamento pré-elaborado, o primeiro ano já está elaborado dentro do PPA, que foi no governo anterior. Isso. Né? Então, Gutierrez, essa é uma preocupação assim, bastante real, né? Principalmente os prefeitos que não vêm de reeleição, que são prefeitos novos, os gestores novos que estão assumindo. Por quê? Porque existe um gap de 6 meses, que foi o orçamento que foi previsto, né? A previsão orçamentária foi realizada em agosto e votada em dezembro, e ele assume em janeiro. Então, a peça orçamentária que ele assume, ela tem esse gap de 6 meses, e para ele é estranho, porque ele não sabe exatamente as origens daqueles recursos para o cofre público. Então, uma dica que é bastante importante para esses novos, né, que estão assumindo, é chamar as 2 equipes de orçamento e de finanças, né? Porque alguns confundem a peça orçamentária e imaginam que aquilo já é dinheiro. E, na verdade, aquilo ali é uma previsão e de entrada ao longo do ano, né? Então, se o orçamento está previsto em R$1 milhão, não quer dizer que janeiro vai abrir com R$1 milhão, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o IPTU, ele é parcelado ao longo do ano, e muitos munícipes optam pelo parcelamento. Então, a gente já sabe que serão cotas que estarão entrando ao longo do ano. Então, a dica é, reúne, porque vai ter toda uma reestruturação de pessoal, com certeza com a nova entrada, né, dos prefeitos. Então, muitas vezes algumas memórias se perdem no caminho, tá? E o fluxo de caixa, que é onde vai entrar o dinheiro, ele precisa estar muito claro ao longo desse ano, né, do ano que vai ser executado, para casar com o orçamento. Então, se chama o orçamento, as pessoas do orçamento e a equipe das finanças, coloca para conversar. Se for reeleição, perfeito, porque eles já se conhecem, né, já vem trabalhando junto. Continua o trabalho. Continua o trabalho, mas é bom fazer essa reunião de qualquer forma para alinhamento. Se for novos prefeitos, eles precisam chamar as equipes, ver o que eles têm ainda de memória, né? E o que precisar acrescentar e que ficar dúvidas, eles têm que formar um estudo. E não é difícil. Por quê? Porque existe um passado, embora o orçamento seja base zero, né? Precisa se orçar de acordo com as prioridades e plano plurianual para cada ano. Existe um passado naquela prefeitura. Então, vou te dar só um exemplo, tá? Está previsto, sei lá, 120 mil para entrar para o SAMU, por exemplo, no município. Seria 10 mil por mês, né? Aí vai ser programada toda uma despesa em cima, né? Está lá o orçamento do SAMU. Mas o que acontece é que esse dinheiro vem dos cofres da União e muitas vezes não casa
a necessidade do gasto do mês com o desembolso da União. A União, ela costuma ter um cronograma de repasse muito certinho, sabe? Mas às vezes acontece, né, de atrasar. Então, o fluxo de caixa tem que estar estudado, tem que estar elaborado já com a previsão da entrada do dinheiro, porque a previsão orçamentária já se tem. Então, precisa fazer para todos os meses, para todos os recursos que vão entrar esse fluxo de caixa, para que o prefeito, os gestores, de uma forma geral, possam acompanhar. Tá? Exatamente. E, Bruna, você também que é acadêmica, já está quase finalizando o curso, já trabalha com a professora também. Além dessa questão do orçamento, desse prazo de 6 meses que o gestor público tem com relação ao orçamento anterior, quais são as medidas que ele precisa tomar, quais são as precauções que ele precisa tomar na hora de elaborar a peça orçamentária? As principais precauções assim, que a gente tem e que eu acho que todo cidadão deveria conhecer e todo gestor público tem que ter esse conhecimento, é baseada num tripé, que a gente chama de um tripé legal, que seria a Constituição, que ali traz algumas limitações de aplicação e os princípios basilares da administração pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320, que trazem normas gerais de aplicação. Então, os principais cuidados na elaboração é que a Constituição traz limites para a saúde e para a educação de aplicação da receita de impostos do município. E o gestor ele é obrigado a cumprir obrigado. esses limites. Se não cumprir, tem sanções legais e tem apontamentos pelo Tribunal de Contas. Na educação, você tem que aplicar no mínimo 25% da receita de impostos no município, né? E na saúde, 15%. E também tem um outro detalhe que é bem importante, que são o limite de gasto com pessoal. Que esse limite existe na União, nos estados e nos municípios, e nos municípios esse limite é de 60% da receita corrente líquida do município. Então, 54% é do executivo, 6% é do legislativo, e tem que observar esse limite. Durante o ano, o Tribunal de Contas já assinala, conforme são informados os gastos, ele já vai assinalando para o município como que está esse percentual, se o município pode gastar um pouco mais ou deve dar uma reduzida, mas ao final do ano tem que fechar os 60%. Senão sofre sanções. Professora Ivonete, a gente sabe que hoje os municípios eles estão recebendo cada vez mais responsabilidades com relação aos serviços públicos, né? A questão dos hospitais, da educação fundamental, só que muitas vezes esse aumento de responsabilidade não vem acompanhado de aumento de verba, de repasse de verba. Como é que se equaciona essa questão? Sim. Nós passamos, inclusive, né, bastante próximo de nós aqui, que nós temos Florianópolis como a última capital que municipalizou os hospitais, e eu pude acompanhar na época essa municipalização, e nós temos realmente um descompasso entre o repasse do serviço e o complemento em recurso financeiro. Não que isso não vai ocorrer, né? O planejamento é que ocorra, mas por questões burocráticas tem que acertar portarias, tem que acertar resoluções, muitas vezes bate na Constituição, isso não é para e passo. Então, como a demanda é urgente, independente de ter o dinheiro ou não agora, nós precisamos atender a essa demanda, né? E o serviço vem, nós precisamos atendê-lo, porque ele já não está mais sendo prestado na outra instância. Por exemplo, o hospital passou para a responsabilidade do município, ele já começa a trabalhar com toda a demanda. Ele não vai ficar dizendo, não, eu não vou atender enquanto o dinheiro não estiver na conta. Ele não vai ter essa posição. Ele já é obrigado ele a cumprir tem que cobrir. Então, aí ele já entra nos recursos próprios, né? Ele já entra na sua arrecadação própria. Óbvio que ele já tem uma participação de arrecadação própria como contrapartida, isso ele precisa usar, né? Ele não vai depender totalmente, não é porque o serviço veio para o município que agora ele vai ficar dependendo da instância anterior onde era. Se o hospital era do Estado, o Estado vai repassar, né, o valor que vinha da União para os hospitais virá para o município. Se essa transição, se essa repasse vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Agora, de qualquer forma, o município vai dar uma contrapartida com recurso próprio, só que no início ele acaba sendo onerado um pouco mais em função da disjunção dos prazos, né? E às vezes acontece do município ter que fazer empréstimos e acaba se endividando para cumprir com essas determinações. Eu não cheguei, Gutierrez, ainda a fazer um levantamento específico para ver se eles tiveram que chegar a esse ponto, né? Mas o que acontece é que muitas vezes dentro do próprio orçamento eles fazem uma espécie de aperto de cintos,
né? Então... Reduzem os investimentos. Isso mesmo, porque aí o que acontece? A demanda pela questão da saúde, ela é prioritária, né? E muitas vezes é palanque dos gestores. Então, ele vai fazer esse ajuste, por exemplo, compra de equipamentos, compra de carros vai ser cortada e vai ser esse dinheiro vai ser canalizado para a área da saúde, né? Então acontece um rearranjo, não necessariamente um empréstimo, mas um rearranjo dentro do próprio orçamento para poder cumprir com aquela função, tá? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com esse debate sobre as finanças públicas municipais. Até logo! Voltamos com o Conexão Pública, hoje discutindo a questão das finanças públicas municipais. Aqui conosco a professora da ESAG UDESC, Ivonete, e a acadêmica Bruna. Vocês duas participam de um projeto da ESAG UDESC chamado Bússola Municipal, né? A Bruna é bolsista desse projeto e poderia falar um pouco para a gente como é que funciona. Vocês medem indicadores, né, de finanças públicas municipais. Como é que esses indicadores podem ser utilizados pelos cidadãos e pelos gestores municipais? O projeto Bússola é um projeto que envolve acadêmicos de administração pública da UDESC, tanto aqui de Florianópolis como do campus de Balneário Camboriú, e envolve também acadêmicos de economia. Nós somos uma equipe de cerca de 14 pessoas, a professora Ivonete é a nossa coordenadora, e nós trabalhamos com uma série de indicadores. Dentre eles, os principais são os indicadores de responsabilidade fiscal e os indicadores de performance. Os indicadores de responsabilidade fiscal são aqueles indicadores que têm uma obrigatoriedade legal. São aqueles que a gente comentou anteriormente, percentual mínimo de aplicação em saúde, em educação, gastos com pessoal. E os indicadores de performance são indicadores que não decorrem de lei, então não precisa ter um mínimo a ser aplicado, ou um máximo, ou um indicador que vai ser perfeito ou ideal. É um indicador que vai ajudar tanto o cidadão como o gestor público a ter uma noção de como está o município, de como estão funcionando as suas finanças. Esses indicadores de performance são, por exemplo, indicadores de transferência, de receita própria e do grau de dependência do município. Esse do grau de dependência eu vejo como o principal deles, porque é onde o município vai ter a noção se ele é um município que consegue se sustentar com as suas receitas ou se ele depende exclusivamente das transferências de fora. Não que seja ruim o município depender das transferências, porque essas transferências todas são decorrentes de lei. Então não tem nada ilegal ou nada errado em depender das transferências, mas a gente sabe que o ideal é que o município dependa só das suas receitas. E tendo ciência desse indicador, tendo consciência dessa situação do município, o gestor pode também trabalhar no seu município de uma forma de arrecadar mais ou implementar uma política pública de arrecadação, trabalhar, de repente, com a inadimplência, que ocorre bastante. E como é que o cidadão ele pode ter acesso a esses indicadores que vocês trabalham? Então, o nosso projeto, a gente começou há cerca de 2 anos a trabalhar com esses indicadores. Nosso foco foi na SDR de Itajaí e na SDR de Florianópolis, a princípio, né, na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, nós trabalhamos por bloco de Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nós divulgamos em uma série de eventos, a gente dá palestras, cursos de capacitação, e atualmente nós estamos buscando, junto à Prefeitura, um espaço para estar explicando não só para o cidadão, para os municípios, né, para os munícipes, mas também está explicando para os gestores públicos o que são indicadores, porque tem muito gestor público que nem sabe o que é um indicador, né? Entende? Não tem a noção de qual é a importância de um indicador para o administrador, para a sua administração. Então a gente divulga, a gente tem um site também, onde a gente faz a divulgação desses indicadores e tem boletins semanais e a gente procura sempre estar tentando trazer essas informações, colocar elas mais próximas dos cidadãos. Na verdade, a intenção é contribuir, né? Esses Com indicadores, certeza. eles medem essa questão da qualidade da aplicação dos serviços públicos, mas a intenção é sempre contribuir para a melhoria desses gastos. O indicador é como se fosse uma fotografia, na verdade. Então você tem que aprender a fazer a leitura do indicador e entender aquelas informações que formaram esse indicador para você ter a noção da importância. Então não adianta só a gente ter os dados ali, o projeto Bússola tem tantos indicadores, se a gente não fornecer a capacitação e explicar para o pessoal o que significa cada indicador. Professora, hoje os gestores municipais, normalmente, eles têm capacidade para analisar esses indicadores ou muitas vezes falta um pouco de treinamento mesmo, de conhecimento para lidar com essas situações? Sim,
A gente só tem que também resgatar, Gutierrez, que o trabalho com indicadores ele é recente, né? Na história da academia. Então, por exemplo, a grande necessidade de trabalhar com indicadores é da década de 30 para cá, do século passado, né? Que foi a depressão, a quebra da bolsa, as economias que se desestabilizaram. Então, houve toda uma reorganização em torno do Estado, que o Estado passou a ter maiores funções dentro da economia, e para isso, para ele poder se planejar, ele passou a ter necessidade de ter indicadores. Tudo isso que a Bruna coloca culmina com a política pública, porque no final o objetivo final é conhecer o status, né, o passado, projetar o futuro e trabalhar políticas públicas em cima disso. Então, da década de 30 para cá, e aí começou-se para trabalhar com indicador tem que ter dados. Então, começou a se montar, nós tivemos, né, surgiu o IBGE, surgiu em termos internacionais a ONU, e aí começou-se a procurar a parte estatística para montar os indicadores. Então, da década de 50 para cá é que efetivamente começaram a trabalhar indicadores. Então, a gente até se assusta ainda, algumas prefeituras não sabem trabalhar com indicador, gerenciar o indicador, mas é porque realmente é recente. E outra coisa, trabalhar uma metodologia para o indicador é demorado. Às vezes a gente leva 2, 3 anos para sair uma metodologia. Então, na década de 80 se trabalhava com um grande indicador de produto interno bruto. Depois, não se dava mais conta de explicar a pobreza, por exemplo, em torno do indicador, só do crescimento econômico. Vamos atrás do desenvolvimento econômico. Aí trabalhou-se com um indicador de PIB per capita, mas o PIB per capita é uma média, não reflete exatamente toda a realidade da população. Nós temos hoje um PIB per capita de 10 mil dólares no Brasil, mas nós temos 15 milhões que vivem de 0 a 70 reais por mês, perdão. Então não reflete, é um indicador que também precisa ser repensado. Aí veio o desenvolvimento humano. Então o que acontece? As prefeituras, elas estão no dia a dia, elas estão fazendo o dia a dia. Então, essa interação com a academia é muito bom, porque lá nós temos, durante 4 anos, alunos que estão se preparando, né, por exemplo, curso de administração pública, para mais tarde ser gestores. Eles vão conseguir levar esse conhecimento para lá. E durante o tempo que eles estão no projeto, é interessante porque eles têm tempo para trabalhar isso, para ajudar uma prefeitura, que às vezes no dia a dia eles não conseguem parar para analisar. Então, muitas vezes não é a falta de conhecimento, mas é a rotina diária que tira tempo, que não consegue os profissionais se organizarem em torno de um estudo de indicador, porque não é tão simples assim, né? E a questão daí também que alguns faltam conhecimento, e daí é onde o Bússola também tenta suprir através das oficinas de leitura de indicadores. E é importante também destacar, dentro dos indicadores, que a gente trabalha com os per capitas, que é muito importante para a questão de política pública, né? Fazer o acompanhamento per capita. Essa questão das oficinas, elas estão disponíveis aonde? Quem pode participar? Nós deixamos disponíveis para as prefeituras. O Tribunal de Contas, inclusive, se interessou, alguns profissionais, em ter acesso às oficinas. Organizações não governamentais, porque muitas recebem recursos públicos, né? Então elas também gostariam de saber, entender. Conselhos municipais, que eu acho bastante importante, porque eles acompanham os relatórios de execução financeira e orçamentária. Nós teremos agora uma oficina dia 28, lá na ESAG. Nós abrimos 20 vagas, já tem 30 inscritos e já tem mais 20 em lista de espera, né? Existe uma procura para entender realmente esses indicadores. Então, através do e-mail habilis.exag@gmail.com, as pessoas podem entrar em contato conosco, o cidadão, a prefeitura, a secretaria, né, o órgão que necessitar realmente trabalhar com esses dados, que nós poderemos estar fazendo a oficina junto com eles. É importante fazer essa ponte entre a academia e o poder público, porque a academia ela produz conhecimento, produz esses dados que podem ajudar o poder público a gerir melhor essa questão das finanças públicas, né? Bruna, com essa questão das finanças públicas, dos indicadores, como é que o cidadão ele pode trabalhar, ele pode ter acesso a esses indicadores e o que isso muda na vida dele? Então, os indicadores, tendo esse conhecimento que existem indicadores, que eles são importantes, e você tendo essa capacitação de conseguir ler um indicador, é muito importante para o cidadão porque ele tem noção de como está as finanças do seu município, de como o gestor está administrando os recursos públicos. E essa administração dos recursos públicos é tão importante na prestação de serviços públicos.
A partir do momento que você tem uma gestão de finanças de qualidade, você vai ter um serviço público prestado com qualidade e atendendo a demanda da população. Quando a gente cria um indicador, por exemplo, um indicador per capita, a gente está analisando não só quanto veio de dinheiro, mas também quanto a população cresceu. Então a gente faz essa comparação e vê se esse gasto está sendo está sendo suficiente ou não. Então o cidadão já vai ter essa noção. E é importante para o cidadão ter um pouco de conhecimento da legislação. A legislação que trata as finanças públicas não é tão complexa assim que não possa ser lida. Então, ter a noção desses percentuais e estar ali acompanhando, participar dos conselhos, participar da elaboração do orçamento participativo, também é essencial para o cidadão, das audiências públicas. Muitos municípios já trabalham com orçamento participativo. Sim. E, professora, com relação também a essa participação popular, há um maior interesse por parte da população? A gente percebe que a população, aos poucos, vem se interessando mais com relação a isso? Vem. Isso que a Bruna coloca da questão da legislação ainda acaba assustando um pouco, né, Bruna, as pessoas. É como se eles não se sentissem tão próximos ou constrangidos por não entender aquela leitura do orçamento, né? Mas é importante que mesmo assim eles estejam presentes. Por quê? Porque dentro de uma discussão de orçamento, por exemplo, as situações são cotidianas, é uma ponte que vai ser construída, é um aumento de uma escola, e isso é linguagem popular. Então, eles não precisam temer, né, a linguagem da legislação, porque ela está referenciando um serviço que vai ficar depois disponível para o cidadão. Então, mas mesmo assim, com a barreira da legislação, né, do conhecimento da peça orçamentária, mesmo assim as pessoas estão aderindo ao processo. E eu acho que a lei de transparência que veio, né, deixar realmente, que os órgãos precisam deixar à disposição as informações, isso ajuda bastante, porque muitas vezes tu não tem, Gutierrez, aquela disponibilidade de estar na audiência pública, né? Um grupo tem, mas você tem muita vontade e não pode. Então, você tem acesso na internet também, pode acompanhar pela internet de que forma está sendo executado aquele orçamento, né? Então, eu acho que hoje tem muito mais ferramentas, muito mais formas de nós acompanharmos e de alguma forma está ajudando tanto na fiscalização como nós nos tornando corresponsável, né, como cidadão, por aquela execução financeira e orçamentária. Até porque se a população ela quer uma obra, ela precisa acompanhar esse processo de finanças públicas, elaboração do orçamento, porque se essa obra não tiver no orçamento, ela não pode ser executada. Não vai ser executada. O cidadão ele tem muita força, ele só precisa acreditar nessa força, né? E eu vou falar algo que eu já ouvi de muitos gestores. Muitos gestores que eu conheço, eles gostam quando o cidadão manifesta. Por quê? Porque, como eu falei, o dia a dia acaba, né, a parte burocrática acaba gastando muito tempo do gestor. Quando a demanda chega até ele, claro que o gestor tem que ser proativo, ele tem que trabalhar à frente, né, das situações. Mas quando há essa interação com o público, com o cidadão, ele consegue canalizar e entender algumas prioridades. E isso também é bastante importante no início desses novos mandatos, porque... por exemplo, assume 1º de janeiro, mas em julho já tem que estar o orçamento do outro ano. Então, 4 anos passam muito rápido. Se nesses primeiros 6 meses de governo, ele já não tem uma interação com o cidadão, como que ele já programa o próximo ano, né? Então, é bastante interessante, os gestores nós estamos numa era de diálogo, muito diálogo, né? Então, essa interação, essa demanda que chega para o gestor também é importante para ser prevista no próximo ano, né, na parte orçamentária. Bruna, nós estávamos falando sobre a municipalização dos serviços públicos, que nem sempre ela vem acompanhada dos recursos, mas vendo de uma outra forma, essa municipalização ela torna o serviço mais próximo do cidadão e permite que o cidadão possa fiscalizar melhor a execução desses serviços. Com certeza. Então, a partir dessa municipalização, apesar de algumas cidades ainda não estarem implantando esse sistema, até por questão de recursos mesmo, de não ter os recursos, mas vai trazer o serviço mais próximo ao cidadão, vai garantir que esse serviço seja prestado uma melhor qualidade, porque a partir do momento que o cidadão está perto e consegue estar cobrando e acompanhando, você consegue ter um respaldo melhor, né? Então, espera-se
que o serviço seja de melhor qualidade e espera-se que dê tudo certo, né, com a municipalização. E nós esperamos também, né, Bruna, a reforma tributária no nosso país. Com certeza, essa é uma questão que precisa ser resolvida. Sim, porque dentro dessa questão que tu colocas, Gutierrez, tem a questão, por exemplo, descentraliza o serviço e ao descentralizar a questão do recurso, tu também precisa rever a arrecadação, porque o cidadão, a Bruna colocou foi perfeito, né? O cidadão vê próximo dele o serviço, ele tem como colaborar com críticas ou com sugestões. Mas a partir do momento que a arrecadação também vem para o município, ele também consegue se identificar mais com a questão de cumprir. Nós falávamos antes, em outro momento, sobre a questão do ICMS, né? Então, o cidadão, enquanto o ICMS está sendo arrecadado pelo Estado e o cidadão está lá no município, ele ainda sente uma certa distância do ICMS. Porém, 25% da arrecadação do ICMS volta para o cofre municipal. E 15% desse valor, no mínimo, vai para a área da saúde. 25% no mínimo vai para a área da educação. Então, quando o cidadão ele não pede a sua notinha fiscal, ele, na verdade, está deixando um pouquinho de contribuir com a saúde, com a educação do município. Mas não é porque ele não faz isso deliberadamente, é porque a identificação dele com o ICMS, que é um imposto estadual, fica um pouco desconectada, Ele não consegue associar o imposto ao serviço público. Né? Então, o ideal é que, ao descentralizar o serviço, mais tarde, na reforma tributária, se repense e também descentralizar a arrecadação dos impostos, né? Também tem que ser pensado isso. Sem dúvida, essa é uma questão que já se debate há muito tempo no país e que não vem avança. se adiando, mas a gente sabe que uma hora vai precisar ser resolvida, né? Sim. E infelizmente o nosso tempo chegou ao fim hoje, agradeço muito a participação de vocês. Espero aí nos próximos programas a gente, quem sabe, retomar esse assunto. Sim, inclusive tem a questão de, nós falamos muito hoje de início de mandato, mas também tem todo um cuidado que tem que ser tomado em fins de mandato. Exatamente. Então, quem sabe daqui uns 2 anos você nos chama, Gutierrez, para a gente já preparar esses gestores para a transição do próximo. Tá? Com certeza. Obrigado. Obrigada também. E o Conexão Pública fica por aqui. Hoje nós falamos sobre as finanças públicas municipais, mas na próxima semana nós voltaremos a tratar sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública. Até logo e continue na nossa programação.